Olá, você está na 9ª temporada da Reconnect. Hoje a segunda parte de um programa que bombou. Um padre para além da igreja. Fica ligado, parte 2. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Aqui sempre comigo, Roberto Leão, meu historiador de plantão favorito. Roberto, já, falta só um programa. Um programinha. Para fechar a 9ª temporada e encerrarmos esse ano em 2023. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Estamos em dá aquela melancoliazinha de fim de temporada, mas a 10ª vem com tudo e outra coisa. Imperdível o último programa, que a gente já gravou e que vai ao ar no próximo domingo, previsões para 2024. Não perca, com o tarólogo Júnior Quintela. Ele fez aqui as previsões meio que personalizadas A gosto do freguês. A gosto do freguês. Para se você quer saber como vai ser seu ano 2024, fica ligado. Quais as tendências do próximo ano? Da próxima semana, o último programa, ó, dia 23, véspera de Natal, o último programa da 9ª temporada e o último programa do ano. Mas você não vai ser abandonado. A nossa produção está escolhendo os programas que mais bombaram no ano de 2023 e nós vamos reprisá-los para você. Agora, se você quiser assistir qualquer programa nesses 4 anos de Reconnect, são mais de 180 horas de conteúdo sobre espiritualidade. Vai lá e maratona Reconnect no YouTube. Só coloca lá na busca Reconnect Brasil. Você clica lá, vai em vídeos e vai ter todos os programas gravados, inclusive programas que a gente gravou na pandemia. Nós somos um dos únicos programas no Brasil que não paramos na época da pandemia. Nem um minuto. Assim, a gente gravou direto, gravamos com pessoas de outros estados, outros países também. A gente fez um Reconnection bem bacana, tá tudo lá no YouTube pra você assistir. E hoje a parte 2, que bombou a parte 1, né? A gente falou um padre para além da igreja. Ele que bomba nas redes sociais com a sua opinião sincera, embasada, laica e plural, assim como é a Reconnect. Ele que é graduado em Direito, Filosofia, Teologia, doutor em Direito Canônico, pároco da igreja lá de Araturi, na Caucaia, aqui no estado do Ceará. Nosso querido amigo Pai Jocilano Queiroz, seja bem-vindo novamente. Padre. Falei tudo certinho? Falou tudo certinho, Bernardo. Olha Bernardo e Ronaldo. Eu sou o Bernardo, ele é o Reinaldo. Eu vi, Roberto, eu vi que houve uma mudança aqui, eu acho que foi o óculos. Entendeu? O meu. É uma alegria, um prazer estar aqui novamente. Meu amigo doutor Padre. Rapaz, bombou seu programa, parabéns. Foi. Muitos comentários positivíssimos. Que maravilha, que maravilha. Muito bacana, foi um prazer conversar com o senhor e dar continuidade a esse papo. Pois então, eu fiquei lisonjeado pelo segundo convite, né? Normalmente eu vou só uma vez. Aqui já é a segunda. Então... Rapaz, eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Eu tinha me comprometido a trazer o vinho. O vinho, o queijo. Nós estamos acabando de encerrar o programa por falta de cumprimento. O senhor trouxe os queijos também? O senhor ficou trazer queijo. E a gente ficou trazer o vinho. Então tô perdoado. Tá bem. Cara, fez isso não, rapaz. Me salvou, Roberto. Roberto, sou justo, eu sou Mas justo. nós deveríamos ter trazido aqui com as URSS para poder comemorarmos aqui o final do ano, já antecipado, né? Mas fica devendo para uma terceira, pronto. Sim. Terceiro convite com queijos e vinhos. Pronto, tá amarrado. Tá amarrado. 2024. Doutor Padre, hoje nós vamos falar de alguns assuntos que são bem interessantes. E o senhor não tem, eu acho que no meu entendimento, com sua visão bem ampla sobre espiritualidade e respeito, não há ninguém melhor do que o senhor para responder essas questões do programa de hoje. Queria começar o programa de hoje dizendo o seguinte: qual é a posição? Existem muitos vídeos na internet que circulam, tanto de pastores cristãos como de alguns padres, né, criticando vídeos também que circulam na internet de pessoas com demonstrações de
incorporações de espíritos. Né? Inclusive, alguns pastores evangélicos dizem que esses espíritos também se apresentam em suas igrejas e chamam de demônios, inclusive colocando nomes que se usam nas igrejas, nas religiões afro-brasileiras. O que é que o senhor acha dessas críticas? O senhor já teve essas demonstrações em suas paróquias? Muito, muito massa a pergunta. Olha, eu não tive nenhuma manifestação. 1-0. Nenhuma manifestação na minha paróquia, graças a Deus. Eu não sei como é que eu ia me lidar com as manifestações espirituais. Eu sou um padre muito pé no chão, mas existem. Olha, veja bem, a realidade de cada religião, ela é particular. Sim. Ela é única. Eu não posso dizer aqui que aquilo que acontece numa religião de matriz africana, seja do demônio, seja errado. Eu não tenho autoridade para isso. E vice-versa. Sim. E vice-versa. Ninguém pode dizer que os santos da Igreja Católica são idolatria. Você não conhece aquilo. Você não participa daquilo. Você não tem aquela fé. E uma coisa mais interessante que as pessoas vêm perdendo é essa admissão de limite. Veja bem, eu sou católico, eu creio em Nossa Senhora, eu creio na intercessão dos santos, eu creio na possessão demoníaca, mas é minha fé. Se você não crê, como eu creio, amigo, respeita. Com certeza. Agora, não vá dizer que aquilo que você viu de uma outra religião, de uma outra espiritualidade, é isso e aquilo sem você saber. Então, assim, a igreja ela não ensina isso. Eu estou falando a partir de posicionamentos oficiais da igreja, documentos oficiais que falam da relação da Igreja Católica com outras religiões. Entende? A visão da igreja atualmente, desde o Concílio Vaticano II, anos 60, para cá, né, ela é uma visão de diálogo com o mundo. Antes era fechada para si mesma, né, sobre si mesma. Então, o que é que eu posso dizer sobre isso? Aquilo que a igreja diz. A gente dialoga com as diferenças, respeita as diferenças, sempre a partir daquilo que a gente crê e daquilo que os outros creem. Entendeu? Aquilo que nos aproxima, a gente coloca em comum. Aquilo que nos diferencia, a gente vai procurar entender. É essa a base. Se não houver isso, a gente já perdeu, e é isso que vem acontecendo. Perdemos a capacidade de dialogar com quem crê ou pensa diferente de nós. O que é um contra-testemunho muito grande, porque o próprio Cristo, ele sempre procurou dialogar com as pessoas. Jesus, olha, eu sou fascinado pela pessoa de Jesus Cristo, porque ele nunca impõe nada. Ele oferece. Ele diz, é assim. Mas ele não vai te obrigar, ele não vai estar ali. Você não encontra uma passagem bíblica, Jesus falando mal da religião de alguém. E na época de Jesus tinham muitas religiões. Sim. Não é verdade? Sim. Então, a dimensão da Igreja Católica oficial, eu falei no primeiro programa que eu me baseio nas minhas respostas em 2 patamares. A palavra de Deus e os ensinamentos da igreja. Então, tudo que eu respondo, alguém pode não concordar. Ah, o padre está falando, mas eu não concordo. Perfeito. Mas não vai dizer que eu estou falando errado. Sim. Por quê? Porque eu leio os documentos, Sim. eu leio a palavra e eu não encontro nada de diferente daquilo que eu estou falando aqui. Entendeu? Então, se na entidade X, na religião X, existem as entidades, é algo próprio daquela... Particular daquela. É particular daquela religião. Que não diz respeito à sua religião católica. Que não diz respeito... Exatamente. Eu acho interessante que você colocar as coisas de uma forma muito coerente, que, olha, eu sou católico, eu sou um padre católico, eu falo sobre a minha religião. Ponto. Ponto de partida. Mas existe também, existe uma necessidade histórica, a gente já sabe, da questão do sincretismo religioso, Sim, enfim. sim. Mas há uma discussão hoje também sobre a permanência de algumas religiões de matriz africana, Umbanda sobretudo, de manter esse sincretismo e de reverenciar Jesus e alguns santos católicos. Sim. Na sua visão pessoal, isso é contraditório? Eu acho que é contraditório de lá para cá. Exatamente. De lá para cá. Por quê? Assim como eu não posso me posicionar sobre a fé de alguém, ou seja, eu posso não crer como eles creem, né? Posso discordar? Posso. Eu não posso atacar e nem recriminar. Mas quando eu me apodero, eu tomo posse daquilo que é elemento de uma outra religião, eu já estou confundindo as próprias pessoas da minha religião. Exatamente.
É ou não é verdade? Verdade. Com certeza. Porque se existem doutrinas distintas, existem elementos da minha religião também distintos. Sim. Eu vou chegar lá, E alguma hora eu vou chegar se contradizer, né? Eu vou chegar para um evangélico e dizer assim, toma aqui um texto de Nossa Senhora. Ele vai me escrachar. Isso aqui é idolatria, isso aqui não existe na Bíblia. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso também pegar um elemento, um objeto, uma imagem, um símbolo que é próprio de uma religião e utilizar para dizer assim, não, na minha religião isso aqui é outra coisa. Aí eu estou confundindo todo mundo. Sim. Cadê a minha originalidade? A gente falava no... Tem que respeitar a ancestralidade também. Exatamente. E a gente falava no primeiro programa, na primeira parte, não sei se foi você... Ou... Se foi uma boa pergunta, fui eu. Pois... Se foi uma Não, mas pergunta... de vocês... Foi uma pergunta estranha, sem muito sentido. Sem noção, foi o Roberto. Fui eu. Não, pois é, eu acho que foi o Roberto que assim, o que está acontecendo? Às vezes as próprias religiões de matriz africana estão perdendo a sua identidade. Ou seja, estão sendo muito secularizadas. Entendeu? Agora, o secretismo religioso existe? Existe. Não, Isso e é houve uma fato. necessidade histórica. A gente já conhece. já conhece papo, essa já isso, debateu exatamente. demais. É. Mas essa permanência que às vezes... gera uma grande confusão. Que tem incomodado uma parte, inclusive, de quem é um bandista ou quem é mais pela tradicional. Eu acho que deve haver sempre uma distinção. Para haver uma boa convivência, deve haver uma boa distinção. Porque se a gente não separa as realidades, a gente vai achar que uma coisa é outra coisa. E não é. Não é? Não é. Ô, meu amigo doutor padre. Só padre mesmo. A Dr. gente estava falando aqui dessas figuras que são muito respeitadas, importantes para as religiões afro-brasileiras, que muitas vezes são demonizadas Sim. por algumas pessoas cristãs, evangélicas, e por alguns padres que não fazem como o senhor, que obedecem ali os direcionamentos católicos. Mas vamos lá. Vamos falar sobre a figura do demônio, tá? O senhor falou que existe, a igreja acredita na figura do demônio. Sim. Nós vimos claramente um Deus no Velho Testamento, um Deus dual, né? Um Deus punitivo, era um Deus que punia, que jogava pragas, que mandava matar, então, e um Deus de amor, né? E um Deus que dava também, né? Chega Jesus, com uma boa nova, entregando um Deus para a humanidade, um Deus de amor e caridade. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tanto é que você não vê a figura de demônio, a figura demoníaca no Velho Testamento, né? A figura do demônio, depois, no Novo Testamento, inclusive porque Jesus trouxe esse Deus de amor e caridade, não seria a figura arquétipa, A pessoa, né? a persona, A pessoa. demônio. Não foi uma criação humana para justificar a ausência de um Deus punitivo? A partir daquilo que a gente crê, não. Não. A gente crê que existe realmente um anjos, porque não foi só um, foram anjos, que se rebelaram contra Deus, né? Bom, lá no Antigo Testamento fala, lá no livro de Daniel, sobre a queda de Lúcifer, não é? Jesus, ele reafirma a existência da pessoa, do ser demônio, que não foi criado por Deus demônio. Demônio, ou Satanás, ou diabo, tem a mesma significação. Não são palavras da língua portuguesa, não é? Mas algumas palavras dessas foram até deturpadas, né? Foram. Chatã, que é Isso. Satanás, não era uma figura demoníaca. Pronto, mas o que Beuzebu também não era. Pois é, mas qual o significado dessas palavras? Adversário. É o adversário. Ou seja, não estou na posição de adversário. Eu sou. Eu me tornei adversário. Ou seja, eu mudei a minha própria essência para ser isso. De modo irreversível. Então, nós cremos, a Igreja Católica crê, a partir da palavra de Deus, a partir dos ensinamentos de Jesus, que existe sim o demônio e seus anjos, tá? Enquanto sujeito, enquanto pessoas, né? Pessoas espirituais. Né? Mas, para uma dúvida que eu tenho, o anjo, ele não tinha sido rechaçado do seu livre-arbítrio? Não tinha. Aí que dá, talvez aí que esteja a chave da discordância. Os anjos, como nós,
Eles foram e são livres, criados livres. Entende? O que houve para eles é o quê? Agora aqui eu vou falar na teologia pura. Sim. Né? É isso aí. Eu tenho que falar na teologia pura da igreja. É isso aí. Toda a essência da criação ela é boa, porque ela é criada por Deus. Mas, ao mesmo tempo que seres como anjos e seres humanos, eles foram criados e são criados na sua essência bons, mas livres. Ou seja, eles puderam optar, melhor dizendo, pela fidelidade ao Criador ou não. Santo Agostinho, eu li muito Santo Agostinho, é um dos padres da igreja, né, doutores da igreja, que tem a base da doutrina cristã católica neles. Sim. Entre eles, doutores da igreja, entre eles Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer o quê? O que é o mal? O que é o mal? O mal é eu, enquanto ser livre, e os anjos são seres livres, decido não servir mais, não amar mais o meu Criador. E o meu Criador respeitou. A queda de Lúcifer e seus anjos e do homem é isso. Livremente, ou seja, você tem que entender a dimensão do amor. Nós fomos criados por necessidade? Não. Deus não nos criou por necessidade. Deus nos criou para nos revelar o seu amor. Nós somos, vai dizer um grande teólogo da Igreja Católica, Karl Rahner, falecido há pouco tempo, ele diz assim, Deus fez a sua autocomunicação quando criou. Não por necessidade, mas por amor. Ou seja, ele comunica o seu amor. Mas o amor o que é? O amor é a capacidade de alguém te deixar livre para tu ser o que tu queres ser. Então, a beleza da criação de Deus fomos criados por amor e livres. Tão livres que nós somos capazes de rejeitar o próprio Criador. Então é nesse sentido, para concluir, Bernardo, nesse sentido que nós, católicos, a doutrina pura da Igreja Católica afirma isso. Né? Nós somos anjos e seres humanos criados livres. O que foi que aconteceu de diferente com os anjos e conosco? Porque os anjos já estavam na visão, que a gente chama, né, beatífica de Deus. Ou seja, eles não tinham como negar a Deus porque eles estavam ali. Nós, quem conviveu com Jesus, viu Jesus face a face, conviveu com ele. Mas nós cremos pela fé. Padre, deixa Então é mais difícil para nós afirmar, porque nós não vemos, do que os anjos. Mas aí eu gosto que você tem uma visão tanto teológica como filosófica, Uhum. e aí eu quero unir os dois papéis Certo. nisso aqui agora. Tá? Tudo foi criado por Deus. Para nós, sim. Tudo é criação de Deus. Tudo Sim. que há é uma criação de Deus. Né? Eu já sei qual é a tua pergunta. O mal é uma criação de Deus? O mal não existe. Opa! Então, O mal acontece. Me mostre uma realidade substancial. Bom, eu estou usando os termos filosóficos. Tá, Já que você perguntou, sim, é ótimo. Não, é Pronto. isso aí, é isso aí. pois me mostre uma realidade substancial que diga assim, isto é o mal. O demônio não é o mal? Não. Não é o mal. Ele é o princípio do mal. Mas ele não foi criado o mal. Ele se tornou o mal. Porque a sua essência também foi criada. Ele não se autocriou. Né? Os anjos, nós somos criação de Deus. E diz a palavra de Deus, tudo que Deus criou é bom. Então, Deus não pode fazer o mal. O mal, vai dizer Santo Agostinho e outros doutores da igreja, né, padres lá do início, o mal é a ausência do bem. Como a escuridão é a ausência da luz. Então, substancialmente, essencialmente, você não tem nada que identifique o que é mal. Por exemplo, mas o ódio, o que é? O ódio é a ausência do amor. Então, ele não existe, ele acontece. Então o senhor concorda comigo que um não caminha sem o outro? É impossível a humanidade ser 100% boa? Que um não caminha sem o outro? Filosoficamente, não necessita do outro. Como é que eu ia reconhecer o O mal bem não precisa do bem, a luz se não tem a não. expressão do mal? Não, essa... Porque o que é Tem um mal... nomezinho para isso. Porque o que é mal... Doutor Padre. O que é mal é relativo. É relativo. Tá. O que é bom Em pro senhor... em determinado ponto, sim. Existe um conceito geral, moral e ético, e tem uns conceitos particulares. Tá? Agora, o que pra mim é bom, o senhor pode ser mal, Tá. e vice-versa. Tá, mas veja bem, nós estamos falando de realidades concretas.
Não, é concreto, tô falando concreto. Então, não, de coisas que realmente existem. Quando eu digo assim, o mal existe, eu preciso identificar o mal, eu preciso palpar o mal, eu preciso sentir o mal, eu preciso ver o mal. E o bem existe? Existe. Como é que eu posso sentir o- Nós somos bons. Eu e você, nós e quem está nos ouvindo somos bons. Não fale pelo Roberto. Não fale pelo Roberto. Mas vamos dar um voto Eu sou bom nisso, confiança. eu sou uma Eu pessoa quero cortar esse maravilhosa. que tá quente aqui, eu quero cortar, aproveitar e cortar aqui. Fica aí que a gente vai continuar esse papo aqui depois do intervalo. Fica aí. Voltamos, você está na Reconnect, penúltimo programa do ano. Não perca o próximo programa, que próximo domingo tem previsões para o ano de 2024, tá? Fica ligado na Reconnect. Hoje, mais uma vez, segundo programa com ele, que é pároco de Araturi, aqui no estado do Ceará. Um beijo a todo mundo da paróquia de Araturi. Ele é, lógico, padre. Ele é formado em Direito, graduado em Direito, Teologia, Filosofia e doutor em Direito Canônico. Aqui no Papo Super Quente, eu não vou me delongar muito aqui, não. Porque Voltamos. Voltamos, Roberto. Então, vamos lá. Antes de ir para o intervalo, vamos lá. Como é que eu posso pegar no bem? Você falou, não se pode pegar no mal. Como é que... Tá. O bem se sente e o mal se sente. Por que tem pessoas Hum. que, mesmo que não sejam crentes, se julguem ateus, são capazes de atitudes maravilhosas, benévolas, bondosas? De onde surge isso delas? Da sua essência. Mas tem pessoas também que são Que querem crentes fazer. e... Não, é. que querem Mas fazer. aquelas pessoas que... Ó, Mas eu não posso trocar por exemplo, também. Eu não posso trocar. São tem pessoas pessoas que são boas que de cristãs hora para outra matam o pai, matam a nasceu mãe. uma criança. Não é a essência dela? Nasceu uma criança. O que aquela criança nos inspira? Mal ou bondade? Bondade. A mim, bondade. Mas a mim. Tem gente que fala, inspira gasto, inspira falta de liberdade, inspira... É como se... Porque assim, o bem para mim é uma coisa, para outra pessoa pode ser Tá, outra coisa. mas em si mesmo, quando se olha para a criança, não vai pensar primeiramente nos gastos. É o cuticute. Não é? o cuticute. Você se atrai. Um filhote de qualquer animal nos atrai. De rato, não. Não, mas tem De errado. rato, né? Mas, padre, entrando nessa discussão, Você existe, nunca criou um hamster? Não! Ah, você não teve infância. mas existe pessoas que são pontos fora da curva, que tem graus de psicopatia, que são pessoas Não, que... mas isso são que tem essa- doenças. Tá, mas são pessoas... Isso são... Não. Veja bem. Mas personificam o mal. Não. Mas a doença não é criação Não, de Deus? não. Veja bem, a doença, para nós, a doença, ela é como a morte, ela é uma consequência do pecado. Nós não fomos criados nem para adoecer, nem para morrer. A gente, na nossa teologia bíblica católica, a gente adoece e morre por causa do pecado. Essa que vocês estavam falando, né? Essa necessidade que vocês disseram de que para ver o bem precisa ver o mal e vice-versa, não, isso não existe. Essa dualidade não existe. O que existe são pessoas boas, realidades boas, que livremente optam para o diferente. A esse diferente que nós chamamos de mal. Nós é que damos o nome de mal. A nomenclatura somos nós que dizemos. Então, quem não faz isso livremente é porque tem uma doença, então é fruto do pecado. Olha, pegando Porque doença... tem gente que não é livre. Falando sobre liberdade, A pessoa ela pode optar em querer fazer o mal. e pode não ser uma opção também, que tem gente que tem, é como o senhor acabou de falar, é uma doença. Não, mas aí é pela doença, a pessoa ela precisa do quê? Punição ou tratamento? Isso aí, mas não é opção. Mas eu queria perguntar, enveredando nisso também, é que o senhor falou sobre a questão da liberdade. Então, o ser humano ele tem a liberdade de seguir o bem ou o mal, enfim, somos Certo, livres, assim como os certo. anjos, etc. Mas existe também, dentro do cristianismo em geral, uma visão muito poderosa em relação ao demônio, à figura do Sim. demônio, do diabo, que ele influencia demais, as pessoas às vezes se deixam levar. E acaba quase não sendo uma opção, é porque eu fui obsediado, Sim, ou porque... sim. Então, Isso- é uma isso- escolha ou não é uma escolha? Não, isso daí que você está falando não é doutrina católica, tá? Você, como um bom historiador de religiões, você sabe que dentro do cristianismo existem milhares Várias, de claro. doutrinas cristãs. A doutrina católica, eu posso te garantir que o mal, que o demônio existe, que ele é o princípio do mal. Mas o próprio Papa Francisco disse agora recentemente, olha, o demônio existe, ele é poderoso. Mas Deus também existe e é muito mais poderoso. Então, Então, essa terceirização de que tudo, porque foi o demônio, foi uma tentação, a gente isso não faz parte da Igreja Católica. Não. A gente diz que a gente é responsável pelas nossas atitudes. Que o, que o mal influencia, né? O diabo, estou falando mal, o diabo influencia. Sim.
Que existe uma possessão demoníaca? Sim, porque já foi comprovado. Sim. Agora, dizer que todos os meus atos ruins ou maus é fruto do diabo... Não. Peraí, né? Ainda peraí. É Meu amigo, se terceirizar eu, uma quiser culpa- aqui, se eu quiser aqui pegar esse microfone e tacar na sua cabeça por maldade, isso foi uma atitude, uma decisão minha. Sugiro, apoio. Inclusive, sugiro e apoio. Olha, eu não vou dar ouvido ao Bernardo. Ele é o mal. Ele é o mal. Ele é o mal. De nós três aqui, Eu sou o ele tá anjinho, sendo ele se mal. revelou. E como o senhor bem disse, o mal se revela. Né? Pronto. E O o mal mal acontece. inspira. O mal inspira. O mal inspira. Esses caras são muito legais. Doutor Padre. E aqui todo mundo tem uma fé diferente, né? Você não é católico, não é? Não. Você não é nada. Fui durante muito tempo, sou nada. Hoje você Sou disse que pra mim absolutamente nada. é mais que alguma coisa. Não, Eu sou um tô nem bandista. aqui, né? É um Tô nem bandista aqui, também? eu não tô nem Sou. aqui. Mas Ah, eu tenho uma formação católica, eu respeito demais, porque eu adoro os tá. dogmas. Eu sou aquele cara. Eu vou pra missa, eu sei a hora de O Roberto sentar de tocava na verdade. banda. Sim, sim. É, eu era do Ministério de Música. História né? de música, é. Ah, ele conhece até os termos, Ministério de Música. É. Antigamente o pessoal chamava coral, É, né? na minha Agora época já era Ministério Ministério de Ele Música. Ele é um homem atualizado. viu? Ó, Atualizado. deixa eu atualizado. Cola em É. mim que é sucesso. Eu sou bandista. Atualizado. Muito amor. Doutor Padre, então vamos lá. certo. O demônio, ele não faz com que nós façamos coisas Não. erradas. Ele não tem esse poder. Não tem esse poder, tá? Não. Qual é, dentro da teologia católica oficial, Ah. o papel do demônio? Então, a igreja identifica o demônio como aquele que é o sedutor. Aquele que seduz. Seduz exatamente para desviar de Deus. Então, não pense que tudo que o demônio vai te oferecer é mal. Não vai. Vai, eu sou um homem casado. Ele vai me oferecer uma mulher linda, atraente. Então, veja como a sedução do demônio aparentemente é um bem. Não é? Nossa, mas que mulher linda, ela está dando bola para mim. Ao mesmo tempo, eu esqueço que eu sou casado, que eu tenho a minha esposa e a minha família. Mas quem decide fazer é o humano. Sou eu. Exatamente. Então eu não posso culpar o demônio. Você pode culpá-lo pela sedução ou pela tentação. Mas você faz mas- o que quiser. Faz porque quer. E agora, o final, é isso que aí que entra, você perguntou a doutrina católica. O final da atitude, ou melhor, a ação pecaminosa, a decisão é minha. É igual Para aquele... ser pecado, o que significa pecado? Eu respondo muito, as pessoas dizem assim, padre, então para a igreja católica nada é pecado? Pelo contrário, há muita coisa que é pecado, mas nem tudo é pecado. Um jovem pintar o cabelo, onde é que é pecado isso? Um menino colocar um brinco, onde é que é pecado isso? São estereótipos de uma cultura machista, Temporal. social, temporal, mas pecado não é. Entende? Agora, o que é que caracteriza o mal, né, o pecado? A minha liberdade mal, o uso da minha liberdade de maneira errada, o conhecimento de que aquilo que eu vou fazer, me diz que aquilo não está certo, a minha oportunidade de fazer, que eu crio, a decisão em fazer, e quinto, o ato em si mesmo. Isso que é pecado. Agora, tudo isso aqui, eu posso sofrer investidas, seduções do inimigo, do diabo, posso. Mas a decisão, ele não tem poder de me fazer decidir. Não, e tanto é que ele pergunta... Porque a graça de Deus é Tanto maior. é que ele pergunta a Deus se pode provar a Jó. Pronto. Isso. Né? Então ele chega para Jesus lá no deserto, ele diz, se joga aqui de cima. Ou transforma essas pedras em pães. Ele não obrigou, ele vai seduzindo. Então, Mata a tua fome, transforma... Isso, então. A última palavra é sempre de quem é livre. Por isso, para ser pecado, uma doença, ela não é caracterizada como pecado. Por quê? Porque a pessoa não foi livre. Ela não tem discernimento Ela não tem exato do que ela tá discernimento. fazendo. Mas, padre, pelo que o Bernardo falou, e eu achei bacana a colocação Não é dele. coerente não isso que eu estou falando? É, Sim. sim. Não é? Você, Não, se mas você a entender- história da comparativamente relatividade. É igual o seguinte, é igual a Renata me culpar se eu chamei o Roberto para tomar uma cerveja e ele Eu for. fui. Ela vai me culpar, né? Porque- mas E porque nós santo, ele, Tu é a péssima influência. Assim, ele é vai como me se eu... culpar a influência, mas na verdade a É. decisão foi dele. Mas eu sou o cristão. Mas isso não exemplo, diminui a sua tu é o mal. responsabilidade. Porque ele é o mal. Ele já chegou a essa conclusão. Mas essa questão do mal relativo, padre, Não, até hoje. a gente vê hoje nessas guerras, por exemplo, Ah. né, que as pessoas justificam a guerra, justificam a matança, justificam os extermínios por uma questão de sobrevivência. Tem muito essa questão religiosa também, como já houve na própria Igreja Católica, Sim, né, sim. das cruzadas e Sim, tal. sim. Então, essa relatividade do bem e do mal, isso parece que domina o mundo. Isso é um papel demoníaco? Isso é a sedução do demônio?
Olha, tornar o mal e o bem relativo, inclusive para as religiões? não existe nada do que seja mal que não há uma interferência dele. Isso é fato. Não há. Agora, veja bem, ele é tão esperto que ele é capaz de dizer que aquilo que é uma guerra contra o terrorismo, por exemplo, é da vontade de Deus. Vocês falaram aí de um Deus que é apresentado no Antigo Testamento como vingativo, como guerreiro. Olha, veja bem, a interpretação bíblica ou a compreensão bíblica, ela é muito vasta. Entende? Por isso que para nós, Jesus Cristo, ele mostra a verdadeira face de Deus. Não aquela que é revelada. Até porque não aquele aquela Deus do que é Velho ensina- Testamento não era, aquela- era um Deus tribal, né? Era uma construção de um povo. Um povo que precisava ser A gente tem que imaginar também... imposto para outros Para povos. controle compreensão também, que tinha na controle. própria época. Até Isso. temos que imaginar, por exemplo, Jerusalém, na época de Jesus, tinha menos habitantes que Araturi. Não. Então você imagina Araturi, que é grande, mas eu digo assim, Sim, comparativamente a uma... Sim, Araturi há 2.000 anos atrás. sim, sim. É isso mesmo. Então, por isso que é tão importante. A gente, quando está estudando para ser padre, tem muita gente que não sabe disso. E, às vezes, o padre pode até não ter muita facilidade de expor aquilo que ele estudou. Mas todos nós temos a mesma formação. A gente, quando vai estudar a Bíblia, a gente começa estudando livro por livro, no seu contexto histórico e no seu contexto literário. Por isso que Tem nós que fazemos... analisar o contexto. Isso. Por isso que nós fazemos, primeiramente, 2 cadeiras chamadas de exegese e hermenêutica. Se você não tiver esses 2 elementos, você vai desdizer o que a Bíblia está querendo dizer. Vai ser contraditório. Padre, eu vou botar o senhor no batata quente aqui para o senhor. Então, Rapaz, eu o passo em pro relação Bernardo. a... O Roberto ia falar assim, eu vou fazer... Não, vou não falar isso. Não. Ele vai Bom, ser vamos o lá. sedutor. Vamos, A questão vai ser sedutor. A questão do pecado. Você não me o que é seduziu porque você não trouxe O um senhor vídeo. responde muito né, o que é pecado, o que é que não é pecado. Né? Certo. Bom, você colocar na sua janela uma bandeira de Israel, que é um país, inclusive, que nem cristão Certo. né? É judeu, e justificar a guerra e o massacre contra os palestinos porque é da vontade de Deus, é uma coisa que é da defesa do povo de Deus, é pecado? Um beijo para todos os judeus que vão ver esse programa. Nem é entre eles consenso disso. Não há, inclusive. Não há. Olha, A gente alguém está já- falando sobre o povo ocidental Isso. que comprou essa ideia Isso. de Olha, que é uma guerra santa. Olha, já me fizeram essa pergunta. Padre, entre Israel e Hamas ou Palestina, o senhor está de qual lado? Nenhum dos dois. Eu não posso estar do lado da guerra. Não é o mesmo posso. discurso do Papa, né? Isso. Por quê? Porque na guerra todo mundo perde. Não tem quem ganhe. Não há guerra de Deus. Não há guerra de Deus. Se você colocar Deus no meio da guerra, você não conhece Deus. Ou a sua ideia de Deus está totalmente deturpada. Então, meu amigo, eu posso colocar em apoio a Israel para a defesa dos israelenses? Posso. Defesa das pessoas, não a favor da guerra. Posso colocar a bandeira da Palestina para defender os palestinos? Posso. Eu não posso dizer que eu estou a favor de Israel contra os palestinos, ou vice-versa. Rússia contra a Ucrânia, ou vice-versa. Porque nenhuma guerra, mesmo que coloque o nome de Deus no meio, seja cristã, católica, judia, muçulmana, nenhuma é de Deus. É engraçado porque assim, o que a O gente... Deus cristão verdadeiro, Ele não ele é um deu a Deus de vida. guerra, né? ele não puxou espada. Né? Vocês sabem, eu não sei se vocês conhecem isso, mas a traição de Judas Iscariotes não foi uma traição, digamos assim, porque eu vou trair, algo decidido. Não. Judas, ele fazia parte de um grupo de judeus chamado de saduceus, que acreditavam que o Messias, que viria para o povo de Deus, iria libertar o povo com espada da opressão romana, do Império Romano. Judas tinha plena consciência de que Jesus era esse Messias. Judas não duvidava de Jesus, não, viu? Judas acreditava em Jesus. Qual é o problema de Judas? Que na cabeça dele, Jesus tinha que pegar a espada. Que Jesus deveria fazer uma guerra santa.
para defender o povo. Tanto é que quando Jesus vai lá ser preso, e Pedro puxa a sua faca da sua baía e corta a orelha do soldado Malco, né, romano, e Jesus diz, Pedro, guarde a sua espada. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Eu não vim lutar com a espada. Entendeu? Então, se você coloca Deus, Jesus, a Bíblia, para defender guerra santa, você é um ignorante daquilo que é Deus. Eu lhe digo isso com toda força da palavra, porque Deus não é a favor da guerra. Deus não é. Mas Entendeu? muitos Podem usar o nome de Deus, espiritualistas- podem usar. Mas Aí é muitos, outra história. mas muitos espiritualistas, padre, eles falam da ideia de uma guerra celestial, né? Ou seja, a guerra do bem contra o mal, dos espíritos bons contra Pronto. os espíritos ruins. Como a igreja Pronto, se posiciona São em Paulo relação- fala sobre isso, né? Numa das cartas de São Paulo diz, nós não lutamos contra a carne, mas contra o espírito. Porque, na verdade, a luta da igreja é contra o pecado. Olha, a única força... Eu vou citar aqui uma santa da Igreja Católica que marcou a história da humanidade, chamada Madre Teresa de Calcutá. Pela sua vida Sim. e pelo seu trabalho humano que ela fez. Uhum. Numa região não cristã, né? Na Índia, é um país politeísta que os cristãos são uma minoria, mas ela estava ali. Madre Teresa de Calcutá dizia, qual é a maior força do mundo? Não é a guerra, não são as armas, não é o dinheiro, não é a política, não é a economia, não é o ódio. Tudo isso destrói ou é de fora para dentro da pessoa. A maior força do mundo, ela diz, é o amor. Porque o amor é a única força capaz de mudar o ser humano de dentro para fora. Entendeu? Por isso que aí eu volto para aquilo que eu estava falando. Por que tem pessoas que se julgam não crentes, ou seja, ateus, e são capazes de bondade? Porque nela tem a essência do bom, do amor. Então, assim, a nossa luta é contra o pecado. Não é contra o ser humano. Não é contra quem crê diferente de mim. Eu fico assustado, e a gente volta pela questão da dimensão da religiosidade, de pessoas acharem que somente os cristãos vão ser salvos na dimensão salvífica da fé. Entende? É como se todos os outros Não tivessem sido criados por Deus. não fossem criados por Deus. Tu não. Eu não. O amor é essa realidade. Assim, desde pequeno que eu ouço isso, padre, não sei, quero até que o senhor confirme. Eu sou a prova viva do amor divino. Olha que coisa maravilhosa, iluminado A gente pensa que espiritualmente. ouviu tudo. A gente vai... A quem pensa o contrário. Alguém pensa O mal. O mal. Então, a nossa luta é contra o pecado, é contra a força, porque o pecado, ele destrói. Olha, o pecado destrói amizades, o pecado destrói famílias, o pecado destrói esperanças, o pecado destrói relacionamentos de todas as... E para que Deus nos fez livre, padre? Porque o amor é livre, o amor te deixa livre. A pior coisa que tem é você amar uma pessoa e para você sentir-se amado, você comprar esse amor. E assim, a noção Você de... condicionar esse amor. Por exemplo, você tem amigos verdadeiros que nasceram de uma amizade natural. É a coisa mais bela no mundo. Agora, você querer amizade, forçar, né? Como a gente diz, a amizade de alguém. Forçou a amizade. Forçar a amizade, isso não é liberdade. E a pessoa vai ser teu amigo ou tua amiga por isso, por algo. A existência Que do... não é amizade. A existência do... É a mesma coisa de relacionamento. A existência do diabo, então, é só para poder fazer as pessoas pecarem. Olha, Só? Não, Só pra eu tô quê? falando- É só fazer as pessoas pecarem. não, na verdade... A missão dele não, é essa, a função dele é essa no mundo. Qual é a missão, digamos, utilize o termo que vocês estão usando, né? A missão do diabo. Como ele decidiu-se de maneira irreversível ir seu adversário, então ele quer fazer o quê? Ele quer arrastar o máximo possível de pessoas para a perdição como ele. Essa é a missão dele. Entendeu? E por que Deus permite? Princípio da liberdade criada pelo amor. Pode ser uma pergunta bem, O que é um bem inferno? íntima assim, vamos lá. O senhor já teve alguma vivência espiritual, Do mal? pessoal com o mal? Em sonho. 2 vezes. Pode contar ou é muito pessoal?
Não, já contei na minha paróquia. É público já. Foram 2 sonhos, e na verdade foram sonhos seguidos. E não foi no mesmo dia. Eu estava muito cansado, eu tinha vindo de uma missão, primeira vez. Agora a audiência vai bombar, porque o pessoal quer saber o sonho do padre. Eu cheguei muito cansado. O meu dia começa às vezes muito cedo, mas termina muito tarde. Eu tenho muitos compromissos durante o dia. Daqui eu já vou para outro compromisso, que depois tem outro compromisso. Ia ser meu dia todo. Aí nos intervalos eu respondo o povo na internet. Ainda tem isso. Alguém esse dia até me cobrou. Padre, você tem que responder mais perguntas. Ah, Que horas, né? Não dorme. Então, Eu acho que barato, tá? Porque é porque o povo pensa que o padre só tá só tá ocupado. ali, né? É assim, se não tem missa é porque o padre tá sem fazer nada. Sem né? fazer nada, Responder pois é. perguntas. Aí o que acontece? Eu cheguei muito cansado nesse dia, tomei um banho, durmo de rede. E antes de dormir, claro, eu faço as minhas orações. Quando eu estava rezando, eu fiquei naquele... Eu não sei como é que se chama esse estado. Pré-sono, né? Aquele pré-sono, né? Aquele negócio. Tá Aí lá eu e cara. comecei a sonhar com o demônio. Mas Como diz o cearense, em pré-o? em pré-o. Entendeu? E era uma coisa muito forte, porque... Agora eu me arrepiei. Porque para mim era tão real e que eu suava muito na batalha e eu acordei suado mesmo. Eu lembro que era uma situação de combate mesmo, entendeu? De combate mesmo. Existiam palavras que eu não sei definir, uma linguagem que eu não sei definir, realmente. Uma língua estranha. Uma língua estranha. Eu só sei que me veio na hora rezar uma Ave Maria. E eu comecei... Eu lembro que eu fechava os olhos e começava a rezar uma Ave Maria. E rezava de maneira muito lenta. Muito lenta. E aquela força foi se distanciando. Entendeu? Do nada eu acordei. Rapaz, no meu quarto tem ar-condicionado. E é um ar-condicionado potente, que eu adoro frio. Aqui eu tô amando. Rapaz, quando eu fiz assim, Bernardo, suor puro. Suor puro. Aí eu, fala, minha Nossa Senhora, me ajuda. Aí rezei mais uma Salve Rainha. Aí adormeci. Passou. Quando passou alguns dias, não foi no dia seguinte, o mesmo sonho, do mesmo jeito, com a mesma força, com a mesma... Ó, tu me arrepia de novo, porque foi muito real. E eu disse assim, no sonho eu disse, eu me lembro que na segunda vez eu disse assim... Vai pra baixo da égua. Não. Eu poderia ter dito, inclusive. Eu poderia ter dito. Pra baixo Vai. da égua. Essa foi boa. Eu poderia ter dito. Mas eu pergunto, né? O que é que você quer? Aí vem de novo as palavras na língua que eu não consigo entender o que era. Rapaz, de novo. Não é? Jesus, Jesus, minha Nossa Senhora, me ajude. Isso eu conseguia me escutar, mas eu não conseguia abrir a boca. Entende? Aí o que acontece? Aí Comunicação mental. Exatamente. Mas como se eu tivesse... Eu estava me escutando. Sim, mas não estava abrindo a boca. Não estava abrindo a boca. Aí o que acontece? Aí eu começo de novo a invocar Nossa Senhora. E aí, de novo, aquilo se afasta. Foram 2 vezes que, para mim, foram muito reais. Isso eu acho que aconteceu o quê? Olha, Na sua crença. investida, não, na uma- minha crença, eu acredito em 2 coisas. Eu acredito se eu devo ter falado alguma coisa em alguma homilia sobre o mal, e aquilo ficou no meu subconsciente. E aí, na hora do sono, a gente, né? Quando relaxa a imagem, as palavras, a gente começa... Isso é o sonho, né? Diz os especialistas. Pode ter sido isso. Segundo, pode ser, Roberto, algo muito espiritual mesmo. Por quê? Porque nós, padres, combatemos o mal. Né? A força do mal. Então, a gente também é muito atingido. Entendeu? A gente é muito perseguido espiritualmente falando. Não é? A minha base de sustentação espiritual é a oração e a vida sacramental, que é a missa, né? Principalmente a missa, a Eucaristia, e a confissão. Mas o senhor tem sensibilidade, padre. Então, o senhor tem Não, eu sensibilidade- não tenho o senhor tem- sensibilidade. o senhor Eu tem, tenho, muita sabe pra o mim quê? não, o senhor tem. Atenção Não, espiritual. pronto, o senhor tem sensibilidade. Eu prefiro chamar de sensibilidade. Eu entendo a linguagem, Pronto, viu? o Eu senhor tem- entendo. o senhor tem sensibilidade. Tá bom, então. Né? O Alex Pra também disse. riba Um de uma- beijo, pai Alex, também me disse. Pra riba de Malavé é só poeira, né? Aí vamos lá. Já chegou alguém na sua paróquia? Já? Uma energia Energiazinha estranha, que você sentia. Você sentia as pessoas pesada, com que a energia gente Que eu pesada. interpreta senti? como É. pesada. A pessoa chegou e fala, padre, eu tô precisando da sua ajuda. Eu falei, puta que pariu, precisa mesmo.
Não a pessoa chegando e dizendo assim, né? Mas nas conversas já. Já aconteceu. Você sentiu um negócio Eu já senti estranho, uma energia assim, que não... como agorinha, assim, um arrepio. Entendeu? Bom, eu não sei onde vocês querem chegar, Não! mas o que Uma pergunta o que eu interpreto é que eu acredito muito, eu sou padre, eu sou católico. Eu acredito muito no mundo espiritual. Entende? Eu acredito. Eu acredito piamente, vale esse pata doido, pode me chamar de doido. Eu acredito piamente que aqui do meu lado está meu anjo da guarda. Eu Que acredito. cada um dá o nome que quer. É. E eu acredito. Eu acredito. Agora, eu sou muito racional. Mas também. já teve uma... Eu já tive uma visão do meu anjo da guarda. Mas você já teve um conflito com alguma ovelha da sua paróquia, assim, que estava obsediada? O senhor teve que intervir? Não, não. É isso que eu tô te falando. Eu sou muito racional. Quando a pessoa chega para mim dizendo, padre, eu tô com um problema espiritual, tudo, eu vou escutar. Entendeu? Eu não sou charlatão. E eu detesto quem é. Charlatão é quem engana as pessoas usando da espiritualidade da fé da pessoa, né? A enganação. Eu não faço isso. Eu atendo toda quarta-feira. Por exemplo, ontem eu estava trazendo para o Bernardo, né? Quase eu não vinha para cá hoje, porque ontem eu fui debilitado atender. Teve um evento lá na minha paróquia e por causa dessa quintura eu fiquei doente da garganta. E eu estava fraco ontem, mas eu fui. O senhor em 90% de Fortaleza. Pronto. Tá todo mundo gripado. Todo mundo gripado. Isso é coisa aí. Aí o que Mas acontece? essa resquício da farofinha da DK, viu? Eu não fui, não. Eu tô brincando. Eu quis ser penetra, mas aí disseram assim, não vá não, melhor não. O que acontece? Eu escuto a pessoa. Assim, tá bom, pô, diga o seu problema. Cara, por isso que um professor meu de direito canônico dizia, ele é psicanalista, o cara. Ele diz assim, se os padres nos confessionários dessem mais atenção às pessoas, os consultórios dos psicólogos e psiquiatras seriam... Estariam lotados, né? Não, exatamente. Você começa a escutar. Tem nada de espiritual. Tem o quê? Psicológico, familiar, profissional. Aí as pessoas problemas humanos mesmo. Problemas humanos. Então, assim, a primeira coisa que eu faço, eu acho isso fantástico, porque foi uma graça de Deus, é uma graça de Deus, o escutar. Eu sou um ótimo ouvinte. Eu falo muito aqui, né? Porque tem que falar aqui, né? Mas quando eu tô assim, conversas assim pessoais, eu escuto muito. Tem dias, ó, lá na quarta-feira, dia de quarta-feira, tem quarta-feiras, que eu escuto uma pessoa mais de 1 hora, cara. Pessoal falando. Tem que gostar de ouvir. Tem que gostar do ser humano. Né? Gostar do ser humano. Gostar da pessoa. Gostar de ajudar das pessoas. No final, a pessoa diz assim, obrigado, padre. Só queria ser ouvido. Tô me sentindo melhor. Tô me sentindo melhor. Pronto. Pode me dar um abraço. Pronto. Não falo nada. Deus te abençoe e vai em paz. Entende? Então, assim, agora, existem realidades que são realmente espirituais? Sim. Claro que existem. E no meu caso, pelo menos daquilo que eu já enfrentei no dia a dia, é a minoria. É a minoria. Existe padre exorcista aqui no Ceará? Tá? Tem não. Existem padres formados em exorcismo, porque o único em Fortaleza que era exorcista, e que eu sei que era exorcista, porque o padre ele tem que ser delegado pelo bispo, né? Que é a autoridade local da igreja. Era o padre... Vocês lembram do padre Caetano? Sim. Pronto. Padre Caetano. Esse era, entendeu? Delegado mesmo. E nem fez muitos exorcismos. Dizem que aqui com esse calor nem o carro aguenta, né? Aguenta não. Meu amigo, ele tá fazendo estágio aqui, porque ela é mais quente do que da fé. Agora, atualmente não tem Agora, atualmente não tem, não. Não tem nenhum padre aqui delegado exorcista. Agora, por excelência, pelo ofício de bispo diocesano, era o arcebispo Dom José Antônio, né? Agora, como ele se tornou emérito, incrível. Existe um curso? Existe. Existe uma preparação exatamente para você saber o que é espiritual e o que é humano. Para você não sair aí... A Igreja Católica, ela tem muitos defeitos, mas ela também tem muitos acertos, entende? Uma das coisas que eu acho admirável, e não estou falando porque sou padre, não. Estou falando como ser humano, que é racional e que é uma pessoa que procura conhecer de fato as coisas. A Igreja Católica ela é muito séria naquilo que ela faz. Por exemplo, ela não vai sair por aí dizendo que qualquer manifestação, seja já o demônio ou seja algo espiritual. Não. Por que tem esse curso? Esse curso não é para a pessoa aprender a ser exorcista.
Esse curso é para distinguir, ter o discernimento Do que é o que não é. do que é o que não é. Perfeito. Porque senão a gente vai sair à torta e à direita aí, Exorcizando fazendo, todo Rapaz, todo olha, mundo. cabiam 3. Vamos deixar esse Cabia, convite. vamos estendido lá. Rapaz, para- 10ª temporada. Já vai terminar? Já acabou. Passamos do tempo. Sério? Abriram a porta para avisar. Meu Deus do céu. Então fica aberto o convite aqui para 2024. Dessa vez eu prometo trazer o vinho, o senhor traz o quê? Eu trago- Ele vai trazer o quê? As taças. As Eu trago taças. as taças. As taças. Pronto. Pronto. De cristal. Ah, Muito obrigado mais uma vez. é um prazer, viu? Desejo ao Gostei muito. senhor um Natal Isso é uma excepcional. simpatia. Um novo ano repleto de paz, de Amém. luz, de Obrigado. prosperidade, de união pro senhor, pra sua família. Beijo Vocês pessoal também. da Tapera, da Calcaia. Isso! Da Alô, Tapera, Brasil, da alô, Calcaia, de Aê, Aratuí. Isso. Viu, padre? Muito obrigado. Obrigado, viu? Padre. Sempre Obrigado. um prazer tê-lo aqui. Amém. E obrigado pela maneira como vocês me acolheram e conduziram aqui os 2 programas de maneira muito leve e muito respeitosa. Obrigado, viu? Isso é um amor. Vocês Não também. tem como ser diferente. Olha, não se preocupa, não acredite em tudo que ele fala de você, tá bom? Deveria, é sua inocência. Ah, é? É sua inocência. Obrigado, Roberto. Bernardo, Tá, programa que vem, é o o último. último, mas a gente já tá em clima aqui de finalzinho Natal, de de- ano, de Natal. Não sei por que tá, porque a gente vai passar junto mesmo. Nada. É. Então, obrigado a você que abriu mais uma vez as portas da sua casa, o seu domingão, para esse programa. Espero que você tenha gostado, como a gente adorou. Então não perca o programa que vem, o último programa da 9ª temporada e o último programa do ano. Tchau, tchau. Bom domingo!